Bem-vindos a mais um episódio do Foot Talks, dentro da série Crise e Horizonte. Hoje nós vamos falar de formação do atleta e qualidade do jogo, com a alegria de receber aqui conosco hoje Fernando Diniz, uma carreira brilhante, e hoje ele é o treinador da equipe principal do São Paulo Futebol Clube. Fernando, uma alegria, e já queria começar falando que você falasse conosco sobre formação do atleta. Como é isso na sua experiência e o que é isso para você? Primeiramente, é um prazer estar participando aí com vocês, com o Edu, Rafa e o Medina, que é um irmão que eu tenho, meu irmão, meu pai, amigo para todas as horas, e então é sempre bom estar com vocês. Eu, para falar da minha vida no futebol, tenho que falar da minha formação, da maneira como eu me constituí como pessoa. Então, tenho que contar um pouco de mim mesmo. Eu nasci em Minas Gerais e fui muito cedo para São Paulo, criado na periferia da Zona Leste, entre a Vila Diva e a Vila Ema. E órfão de pai aos 8 anos, de uma família muito grande. Minha mãe acabou cuidando de 8 filhos sozinha aí, a partir do momento que meu pai faleceu. Eu era quase que o caçula, só tenho uma irmã mais nova que eu. E desde que eu me conheço por gente, a bola sempre estava do meu lado. E acabei humanizando a bola de uma maneira muito forte, porque ela sempre estava comigo. Eu tenho uma citação que está no meu TCC, encerramento do meu curso da Faculdade de Psicologia, que a bola, em muitos momentos da minha vida, foi meu único brinquedo e minha melhor amiga. Então, uma solidão me acalmava, estar com a bola, a solidão, as angústias do dia a dia. E com 9 anos eu iniciei no futebol de salão e com 10 no campo. E aí joguei concomitantemente as duas modalidades até os 19 anos, quando eu já sabia que eu ia migrar para o futebol de campo. Então, a maneira que eu fui me constituindo como pessoa foi dentro do futebol. Eu fui aprendendo no futebol muito pelo contrário, muito pelo errado que os treinadores faziam, da maneira como abordavam os jogadores, como eles se interessavam em ajudar. Então, quando me perguntam, eu tive grandes treinadores, mas eu aprendi muito mais pelo contrário do que as pessoas faziam, tanto diretores como treinadores, membros de comissão técnica, por conta de uma distorção que tem no mundo do futebol, que talvez seja a que mais me trouxe sofrimento, que você quase que necessariamente precisa jogar bem para ser tratado como uma boa pessoa. E isso é uma ignorância sem fim, uma injustiça muito grande, e isso só vai aumentando conforme você, criança, vai crescendo, e quando você chega no profissional, no alto rendimento, isso atinge os limites estratosféricos. As pessoas, com o advento da imprensa em cima de você, e milhões de torcedores que tem time grande, você tem que corresponder o tempo todo àquilo que as pessoas querem de você. E aí você é mais tratado ainda como coisa. E você entra nesse mundo para ser moído. Então, assim, alguns sobrevivem esse mundo de ilusão, que é o futebol profissional, e a imensa maioria, a massa, jogada às traças aí, sem nenhum amigo da época do futebol para saber como você está. Esse é o relato do futebol. Então, quando as pessoas me perguntam sobre o meu olhar humanizado para as pessoas, é um olhar que eu fui encontrando no futebol. Eu não tive no futebol só para ser um jogador de futebol. O futebol serviu para me constituir como gente, aquilo que eu sou, e as angústias e os sofrimentos que eu tive para poder ir me determinando como pessoa. Então, quando eu vou fazer alguma coisa no futebol, essa vida subjetiva que está em mim desde a minha infância, ela brota lá de dentro e ela se transforma em jogo. E eu procuro dar vazão a isso. Então, o jogo, a parte tática, é uma expressão das coisas que eu vivi e que eu vivo até hoje. Então, não é uma coisa técnica separada da minha vida. Minha vida se confunde com o futebol desde muito cedo. Então, é isso. Então, assim, esse olhar para as pessoas do futebol é saber enxergar um jogador, que atrás do jogador, de fato, é uma pessoa que vem muito antes. Então, a gente tem, quando falamos de formação, a gente tem que formar primeiro o ser, não é o jogador. Então, se eu fosse o dono de um clube de futebol, eu ia ter o maior prazer, a maior paixão ia ser formar as pessoas, porque a gente sabe que são poucos que vão conseguir viver do futebol, e principalmente quando terminar o futebol, ter uma vida minimamente organizada para poder migrar para uma outra profissão. Porque esse mundo
de ilusão que a gente vê do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Neymar, isso é uma fantasia, assim, né? A gente não pode se mirar pela exceção. A gente tem que ajudar as pessoas para que elas possam, claro, aumentar a chance de ser jogador profissional, que é o sonho de todo mundo, e viver disso. Mas se caso não se tornarem jogadores de futebol, serem pessoas que se insiram bem na sociedade e consigam estruturar suas famílias e sair desses bolsões de pobreza. Então, nesse sentido, de fato, eu acho que o futebol pode ser um grande instrumento para melhorar a sociedade. Bem, Fernando, te ouvindo me dá vontade, antes de passar, a fazer outra pergunta, que é Faça. Nessa questão da formação do ser, né, a gente tem muito esse conceito que precisa começar de criança, que precisa fazer essa transformação. Mas, na sua experiência, você fala bastante quase que da transformação, que todo ser humano ou todo jogador de futebol pode ter uma oportunidade independente da idade. Fala um pouquinho dessa formação, transformação, em que momento é importante treinadores e formadores entrarem em ação. Eu acho que tem que entrar quanto antes melhor na formação. Os jogadores que chegam nos clubes, nos grandes clubes do Brasil, mas não só nos grandes clubes, a gente tem que formar bem os nossos professores, assim como que é no ensino fundamental das escolas, no futebol, a mesma coisa, porque tem muito jogador que vai para a quadra, que acho que principalmente aqui nos centros urbanos, como São Paulo, migrou muito aqueles jogadores que eram de rua, que iam para o futebol formal. Hoje a maioria, elas têm alguma atividade dentro do futebol de salão. E quando você vai ver esse universo do futebol de salão, que eu tenho 4 filhos e alguns deles jogam, o mais velho já parou de jogar, tá tentando agora, vai ser médico, vai prestar vestibular. Você vê que depositam nas crianças, às vezes os pais, eles acabam sendo os maiores algozes das crianças. Então, o problema não é só nas crianças que não têm formação, que não tem, às vezes não conhece o pai, não conhece a mãe, às vezes não conhece os dois. Esse é um problema. E outro problema, quando tem o pai, teoricamente, mais informado, ele deposita na criança uma pressão exagerada que o filho, quando se trata de futebol, deixa de ser filho para ser um jogador. Isso é a pior coisa que pode ter na formação. Um filho nunca pode deixar de ser filho para os seus pais. O futebol tem que ser meio para educar as crianças. Então tem esse problema maior, que eu acho, que na classe mais baixa, porque os jogadores, eles chegam, que é a maioria deles nos clubes de futebol, eles chegam muito desestruturados. E se a gente conseguisse abarcar de uma maneira mais profunda, rapidamente, e oferecer um continente para esses meninos muito pequenos conseguirem pisar, para eles se expressarem emocionalmente, principalmente, a gente ia avançar mais rápido. Mas não são só esses os problemas. Assim. Quando esses que são da classe média, que é um pouco mais bem formado, também tem problemas nesse sentido, porque os pais, não raro, vê os filhos também como, sem perceber, um movimento inconsciente, acaba tratando os filhos também como objeto de, assim, de desejo, que ele faça alguma coisa, que ele precisa quase que necessariamente fazer um gol, ganhar o jogo para ser aprovado como filho. Então isso é muito ruim também. Embora eu acho que o problema maior está nas classes sociais menos favorecidas, porque é o grosso, falando de futebol, que consegue atingir o topo aí, principalmente aqui no Brasil. Vou passar a bola agora então para o Medina, já que vocês se conhecem, se encontram muito, esse tema é caro a vocês dois. Então, Medina, passo a bola para você. Fernando, eu entendo que há um preconceito assim, quando o tema é formação de atletas, a gente sempre associa a formação de atleta à infância, adolescência, né? E aí, já na fase adulta, parece que a gente não lida mais com a formação, né? E você é assim, um exemplo vivo de um profissional incansável em sempre estar trabalhando a formação do atleta. Né? Quantos atletas aí já, como você mesmo cita, né, na sua experiência, atletas já adultos e que você trabalha na transformação desses seres humanos, né? Fala um pouco sobre isso, né? Se você concorda que há um preconceito de que
até na área técnica, não posso, muito treinador fala, não posso fazer nada porque ele não aprendeu os fundamentos na idade que tinha que aprender, né? Que eu também acho um baita de um preconceito. O que você pensa sobre isso? Bom, eu acho que a formação ela nunca termina. A gente vai terminar, vai morrer sabendo muito pouco, né? Por mais que a gente saiba. A gente vai tentando e a impressão que tem, quanto mais a gente vai sabendo, mais a gente vai se deparando com a nossa própria ignorância perto daquilo que a gente poderia saber e não sabe. Então, isso é um preconceito tolo, de fato. E no futebol, ele é muito mais tolo, né? Porque se você considerar a carreira do jogador, ela é uma carreira que ela está circunscrita em poucos anos da existência de um ser humano, menos da metade. Considerando que os jogadores param em média com 35 anos, a expectativa de vida no Brasil aqui hoje já supera os 70. Então, depois ele vai ter que ter uma outra vida, né? Então, assim, é um pensamento muito reduzido daquilo que é a formação. E quando eu falei que o futebol tem, além desse problema da cronologia do futebol, o maior problema que eu acho aqui no Brasil é o seguinte: as pessoas, a gente é tomado por uma irracionalidade muito grande para analisar o jogo de futebol. Os jogadores que chegam nos clubes, em média, aí tem muitos que chegam com 13, 14 anos para serem formados, não só como jogadores, mas como pessoas dos clubes de futebol. E depois, daqui a 3, 4 anos, do jeito que depois, com o advento da Lei Pelé, dos jogadores praticamente terem que jogar cada vez mais precocemente para poder ter uma maior lucratividade nos clubes, eles pouco ficam aqui no Brasil, então eles com 18 anos, assim, eles estão jogando no profissional. Então eles acham que o cara que chega no clube com 14 anos, que veio lá do Maranhão, veio do Belém, veio do Amazonas, o cara vai no clube em 3, 4 anos, sabendo como que funciona os clubes de futebol. Ele é tratado ali como coisa ali, para poder reproduzir o teu talento no campo, para poder alegrar os outros. Ninguém está preocupado com ele. Eles acham que esse jogador que é tratado assim, que já veio lá, a maioria mal formado das suas origens, ele vai chegar no futebol profissional e vai conseguir dar conta com esse mundo perverso que a gente está metido aí, do alto rendimento, que as pessoas querem te massacrar o tempo todo, que você precisa produzir resultado em cima de resultados. Se você não produz imediatamente, você é taxado como uma pessoa pior, não como um jogador que não está conseguindo produzir. Então, esse massacre que tem em cima das pessoas, ele é muito agressivo. E a gente não se preocupa em formar o jogador emocionalmente, educacionalmente. É só a gente... E forma mal também, tecnicamente, hoje em dia. Isso é uma crítica que eu tenho. A gente consegue formar melhor na parte tática daquilo que é defender e se posicionar no campo para poder não tomar o gol, limitando as capacidades dos talentos dos jogadores que a gente tem. Então, a gente abarca um pouco mais a parte tática na base, esse é o olhar que eu tenho, nas fases defensivas. E nas fases de criação, que você tem que explorar, que dá mais trabalho, que você vai ter que se deparar em questões mais complexas, a gente abre mão disso daí. Então, a formação também na parte técnica era deficiente, porque eu acho que antigamente, os defeitos, a gente tinha muitos defeitos. E não é falar se era melhor ou se era pior. Mas os treinadores de antes tinham uma preocupação maior com o jogador. Então, eu tinha que ensinar o jogador a chutar, a cabecear, a passar. E para acontecer isso, quase sempre o treino era, entre aspas, analítico, mas tinha a aproximação mais forte do treinador. Corrige, é assim, teu corpo não pode ficar assim. Então, isso fazia com que o treinador tocasse no jogador e, não raro, por um movimento assim, uma consequência dessa aproximação, o cara ia acabar sabendo da vida do cara, o que está acontecendo, o que isso está errando tanto. E hoje isso praticamente não tem mais. Porque é só jogo reduzido na base, treino tático, prioritariamente para se defender bem. Então a gente forma pior também na parte tática. E na parte humana nem se fala. A gente não tem, assim, eu não acho que a gente tem consideração pelos garotos de verdade que chegam. O que esse cara, o que ele tem, quem é o pai, como é que ele foi criado, o que ele sabe na escola, por que ele não quer ir na escola de jeito nenhum, por que ele não quer aprender, e por que ele não respeita os limites. A gente vai, e aí quem vai sobrevivendo vai passando de fase. Mas aí o que acontece na base? Os jogadores mais talentosos, eles tendem a ir seguindo, mas quando chega no mundo adulto, que é outro negócio, é outro contexto.
que ele vai ser xingado por milhares de pessoas no estádio, vai ser depreciado pela imprensa, a mãe dele vai lá ver que ele está sendo criticado e vai chorar e tal. Quase ninguém é capaz de suportar isso. Qualquer adulto não suporta, velhos, assim, idosos, ninguém suporta. E sozinho, sem ter uma base. Só depois de muito tempo, de muito treino. Aí as pessoas exigem, principalmente nos meios de comunicação, que um cara com 19, 20 anos, ele consiga suportar tudo isso. Aí, tudo bem, se não for com 20, logo com 23, 24, então, agora ele já está maduro, mas já tem 24 anos, como se isso fosse algum predicado, porque ele cronologicamente ele envelheceu, só que ele vai sendo cada vez mais abastecido de coisas ruins no futebol, não de coisas boas. Porque existe uma tendência no futebol profissional da gente, o cara não jogou bem, não serve, tchau, sai que vai vir outro, porque a gente precisa ganhar o próximo jogo. Então a gente não forma ninguém, a gente vai deformando as pessoas e fica exigindo que se tornem assim super-heróis. O que você acha que dentro dessa formação, você que fala tanto da importância desse indivíduo, como esse indivíduo no coletivo, olhando aí 5 anos para frente, olhando nessa transformação do futebol, transformando a sociedade, o que você, Fernando, diria para se fazer diferente, para que a gente mude essa realidade da formação desse ser humano e nesse horizonte do futebol? Vamos sonhar daqui 5 anos, 3 anos, que você deixa para a gente fazer diferente, para a indústria do futebol fazer diferente? Pô, Elo, eu acho que é o seguinte, não tem muita fórmula mágica. Às vezes, quando as pessoas me chamam de moderno, por conta do jeito de jogar, às vezes não que eu me ofenda, mas é quase isso, porque talvez eu seja dos senadores que militam aí o mais antigo, porque as coisas para mim que resolvem são as mesmas coisas que resolviam há 2000 anos atrás. É você ter bons afetos, ter carinho, ter amor para fazer as coisas, ter encorajamento, ter confiança. O que eu busco sempre é isso. Se você falar assim, o que você pode... a primeira coisa que eu acho que no clube de futebol tem que ter profissionais assim que gostem de fazer aquilo. Se eu for partir do prisma daquilo que eu faço, o cara tem que gostar dos jogadores. Tem que gostar dos jogadores, assim, da pessoa que está por trás do jogador. Tem que estar lá por quê? Para ele poder expressar o talento dele, mas como é que ele é? O que ele é? O que a gente tem que fazer por ele? A gente tem uma tendência a desistir muito fácil. A gente não vai ajudar todo mundo, obviamente, mas se a gente insistir mais, ser mais persistente nessas pessoas que chegam para a gente, nos clubes de futebol, nesses garotos, a gente vai aumentar muito a nossa chance de dar certo, tanto no ponto daqueles que vão virar jogadores e daqueles que não vão virar, que são a maioria. Então, acho que a gente tinha que se debruçar em ajudar de verdade, ajudar em todas as áreas, mas ajudar, não é colocar um monte de gente lá que não vai ajudar, que é melhor não ter. É melhor ter pouca gente fazendo do que um monte de gente que não faz. Sou a favor de ter muitos assistentes sociais na base e muitos psicólogos, mas tem que ter, não são os psicólogos, pelo menos a maioria, e os assistentes sociais também que eu conheço. Maravilha. Agora eu passo para o Rafael. Bom, Fernando, eu queria falar um pouco sobre o jogo, né? Você é alvo aí de debates semanais na imprensa sobre o estilo de jogo do Fernando Diniz, né? Muitos acharam que você ia ter essa forma do jogo quando estava no Audax, por ser um time de menor expressão. Você se manteve fiel ao seu estilo de jogo assim que assumiu times grandes, como Atlético Paranaense, Fluminense e agora São Paulo. O que você almeja com o seu perfil de jogo? É reencontrar a criatividade do futebol brasileiro? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Fernando. Obrigado pela pergunta aí, Rafa. Essa história aí, desde quando eu comecei da Série A3, que as pessoas falam, isso aqui vai dar certo na 3, na 2, na segunda divisão não dá, depois na primeira não vai dar. E quando for jogar contra time grande, vai tomar só goleada. E quando vai... nunca, na cabeça das pessoas, nunca ia dar certo. Quer dizer, eu nunca ia dar certo, da maioria das pessoas, né? E a gente tem que ir seguindo, né? E quando você fala assim do estilo que eu tenho, acho que é o estilo que me tem, não é o que eu tenho estilo. Então, eu não tenho muita opção. Okay. Porque ele que toma conta de mim e faz com que eu vá seguindo aí o meu propósito de vida. Eu acredito como o futebol e a vida que eu vivo, o meu processo de viver e o futebol, eles estão muito misturados. Então, o futebol, para mim, ele tem que abarcar as qualidades e as virtudes humanas sempre.
Então, assim, de coisas que eu gosto, do desejo, da vontade, da coragem, da coletividade, da amizade, da inteligência, do prazer de estar fazendo as coisas. Então, a tática que eu desenvolvo, que eu procuro desenvolver, é simplesmente poder dar vazão a esses valores que eu citei anteriormente, para as pessoas se sentirem mais vivas enquanto jogam futebol. Então, eu não tenho um jeito de jogar definido. É o meu jeito de viver, eu procuro fazer que a maneira que eu enxergo a minha vida, ela se traduza no campo. E para favorecer os jogadores, para que eles se sintam bem, para que eles possam ter momentos de encontro com eles mesmos enquanto eles treinam, principalmente quando eles estão jogando. De enfrentamento pelas questões, de ter coragem, que não sejam palavras vazias, que a gente consiga traduzir isso no campo. Então, não tem um jeito. Parece que o jeito que da parte tática que eu jogo, que as pessoas só sabem praticamente me perguntar sobre a parte tática do que eu jogo. E pode ser, eu não sou a parte tática, eu sou muito mais que isso que a parte tática. A parte tática é um subproduto de uma coisa principal, da essência do negócio, né? Eu estava falando aí dos 5 E's. A essência do negócio, do propósito, é fazer os jogadores, de alguma forma, poder viver aquele sonho que eles tinham quando eles eram crianças. Que ninguém foi criança e vê alguém jogando e quer ser um cara que vai para o campo, ficar sem tocar na bola, sem ser admirado, sem sentir estima por si mesmo. Ninguém sonha com isso. Então, a gente entra no mundo do futebol e as pessoas vão te tolhindo, elas vão te maltratando nesse sentido. Você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. Daqui a pouco você não pode nada. Você está lá sendo usado para poder, falando agora assim, de uma parte tática, a parte tática te usa para você cumprir alguma função que não tem nada a ver com o teu desejo, com a sua alegria. E quando o Paulo André fala da minha relação com ele, acho que foi um pouco disso aí. Falei, dá para você fazer um monte de coisa. E ele era muito bom, só que... E ele foi um grande jogador, mas ele podia ter sido muito melhor e podia ter tido muito mais alegria enquanto jogava. Ele podia ter feito coisa, aquela coisa que eu fiz, eu gostei de fazer aquilo, eu sou bom jogando, eu não sou só aquilo que me ensinaram a ser, né? E quem ensina é o jogador que vai te ensinando como vai conduzir as coisas. Eu acho que o treinador tem que facilitar para os jogadores ir se encontrando enquanto eles treinam, enquanto eles jogam. É mais ou menos isso que eu tento fazer. E, Fernando, eu gostaria de dar um depoimento aqui, não é nem uma pergunta, depois você só confirma se é exatamente como eu vi ou não, né? Teve um outro exemplo no próprio Audax, de um jogador, o Audax estava já impressionando e ganhando de times grandes, e na frente, não sei se estava em primeiro, mas estava entre os primeiros do campeonato, e você tinha um jogador de grande destaque, problemático, tal, que você conseguiu dar um direcionamento, só que a partir do momento que ele teve ascensão, ele começou a dar problema em termos de rendimento da equipe, né? Que estava te incomodando muito, né? Ele, num determinado momento, ele te ouviu, você conseguiu fazer dele o jogador que ele começou a mostrar, a se mostrar dentro da competição, mas depois ele começou a ser um tanto quanto egocêntrico nas suas reações, e você brigou com ele e afastou, inclusive, ele do time, mesmo estando um time como o Audax nas primeiras colocações. E é isso mesmo? Você lembra desse caso? Não, é isso mesmo. E esse é um jogador, isso que eu falo, um talentaço. Talento, um dos jogadores mais talentosos que eu trabalhei. O cara batia falta escanteio com os 2 pés. Acho que ele era o artilheiro, não era o artilheiro do campeonato, inclusive, nessa altura? Artilheiro do campeonato, é. Acho que tinha 10 rodadas no campeonato, ele tinha 9 gols. E gols assim variados. Gol de pênalti, gol de falta, gol driblando todo mundo, gol de fora da área, gol de cavadinha. E era um jogador que tinha dado sempre problema a vida inteira. Mas por quê? Não é só isso. Claro, assim, os clubes também não vai ser a tábua de salvação de todo mundo. Mas era um cara que ele tinha que ter aprendido mais coisas no processo formativo dele. Então, ele é um cara que era muito... ele era um cara que ele tinha muita resistência a abraçar a coletividade. E a gente foi conduzindo. Naquele momento, já foi a 3ª briga que eu tive com ele, em 3, 4 meses, brigas fortes e tal. E aí, uma foi muito forte, ele saiu, pediu desculpa, voltou, e teve essa.
E é muito difícil. E o cara, assim, ao mesmo tempo que ele é autor, ele é vítima pra caramba desse processo. Eu nunca tive raiva dele. Depois ele fez, aí não ficou insustentável e eu teve que sair. E ele saiu e o time acabou catapultando, assim, ficou melhor sem ele até. Mas porque as pessoas começaram a se ajudar mais para suprir a carência dele, porque quando a gente tem um jogador desse calibre, às vezes ele apaga um pouco as outras pessoas que estão do lado. E era uma coisa que eu até hoje, assim, eu sempre brigo, porque o cara que é o grande talento, ele não pode apagar os demais, ao contrário. Ele tem que acender mais os outros, porque não está todo mundo ali para servi-lo, ele vai acabar se beneficiando, porque ele tem mais talento. Mas ele tem que usar o talento dele para servir os outros. E se ele faz isso comigo, enquanto ele fez isso, ele andou para caramba. Ele não andou só por conta do talento dele, ele andou porque ele foi aprendendo. Ele se modificou. Tanto é que passou isso, ele foi, aí tal, aí pediu, brigou e saiu. Aí depois de um tempo ele me ligou, pediu desculpa e reconheceu que palavras dele, você foi a única pessoa que falava a verdade para mim que eu tive no futebol, mas que se importava comigo. E era uma coisa assim, é difícil, eu não queria que ele saísse, eu queria que ele terminasse com a gente, mas chegou num ponto que era assim, ou era o time ou era ele. Que é uma coisa que acho que foi a única vez que aconteceu isso na minha carreira, de ser ou um ou outro, porque eu acho que a individualidade, eu faço de tudo para que o grande talento ele fique perto de mim, porque assim, o jogador do futebol, quando ele é muito talentoso, não raro ele é o cara que mais precisa de ajuda, assim, dessas questões mais humanas, porque ele é tratado, ele é estimulado pelo sistema a ser cada vez mais egoísta. Se eu resolvo e se eu consigo ir bem, tá tudo certo. E o futebol vai acabar. E aí, quando acaba, esse cara às vezes não consegue ter uma carreira mais promissora por esse comportamento. E quando acaba, ele tem uma vida, não raro, muito ruim. Mas, Fernando, dando continuidade nessa essa reflexão sobre a formação do atleta, né, em termos práticos, assim, você poderia citar, né, um caso, dois casos assim, de como é que você trabalha essa questão, né? Essa que é um pouco da sua essência como treinador. Você poderia citar um ou dois exemplos? Então, eu tive um jogador, eu estava no Audax, isso foi em 2016, que aconteceu o fato. Para a gente entender o fato, tem que retornar um pouquinho. Eu conheci esse jogador no final de 2014, no Audax. A gente tinha feito um ano que chamou a atenção dos clubes grandes de São Paulo, pelo jeito que o Audax jogava. Foi o primeiro ano na primeira divisão. Aí a gente jogou o Campeonato Paulista, depois a gente teve uma parceria lá que disputamos a Série C pelo Guaratinguetá. E no final do ano, a gente começou a recrutar jogadores em período de teste. Tinha muita gente, o Audax tinha um orçamento muito pequeno para investir. E nesse período aí chegou um jogador que tinha ficado 8 anos na base do São Paulo. O jogador já tinha, na época, 26 anos, 2014. Ele tinha ficado 8 anos na base do São Paulo. E ele chegou para fazer a avaliação. Então, ficou umas 2, 3 semanas lá fazendo a avaliação. Eu achei ele muito bom. E aí ele ficou para a temporada 2015, virou titular do time já em 2015. E eu sempre o pressionei muito para ele jogar, que eu achava ele muito bom. Tinha momentos dos treinamentos, de alguns jogos, que ele fazia coisas muito acima da média. De um jogador que podia ter brilhado no próprio São Paulo. Na minha cabeça, esse cara não era para estar aqui no Audax. Como muitos do Audax aconteceram assim, jogadores que os times grandes dispensavam, porque faltava alguma coisa, mas muitos desses que eles dispensam é porque não tem uma aproximação mais profícua, mais interessada para poder saber o que está acontecendo com aquele talento, com aquela pessoa. E aí esse jogador jogou 2015 e aí em determinado momento teve um surto de dengue, ele não terminou a temporada jogando, ele ficou um mês aí mais ou menos afastado. E ele era um cara que eu cobrava demais e assim, ao mesmo tempo eu cobrava e acolhia, cobrava e acolhia, e eu acho que ele sentiu um pouco também, ele aproveitou ali a período de dengue e não voltou em 2015. E eu acabei indo depois para o Paraná Clube em 2016, quando eu retornei, e esse cara não arrumou trabalho no segundo semestre de 2015. E muito bom jogador, nem para jogar a Copa Paulista, que é o campeonato mais fraco que a gente tem aqui no estado de São Paulo. E aí ele voltou, e aí a gente começou a treinar, ele iniciou como titular, de novo, nos treinos, eu cobrando, ele ia e não ia, ele insistia, era uma briga. Ele às vezes
de não querer ir, pô, esse cara pode mais. E ficamos nessa. Quando a gente foi iniciar o Campeonato Paulista, eu estava no quarto, lá em Mojimirim, a gente estreou contra o Mojimirim, que foi o grande ano do Audax, né, 2016. Eu chamei ele no meu quarto, na véspera do jogo. Começamos a conversar e eu comecei a retomar a vida dele, de criança e tal. Aí ele foi falando, sabe, Genis, eu tinha meu pai, eu perdi meu pai com uns 14, 15 anos, ele que me incentivava, meu maior incentivador, me levava para São Paulo, ele não era ele era do interior de São Paulo, mas ele vinha até a capital, me acompanhar meus jogos, me dava maior força. E meu pai morreu, eu tinha 14, 15 anos. Ele tinha 14 ou 15. Aí, depois que meu pai morreu, o meu avô, o pai do meu pai, passou a me acompanhar. E aí, quando eu fui fazer a transição para o profissional, meu avô morreu. E eram as duas minhas maiores referências. E falando, então aí começamos a falar de futebol, e aí as coisas falando que eu achava dele, que ele tinha muito potencial, precisava enfrentar e não ter medo, que a gente ia estar junto, encorajando. E quando a gente foi se despedir, eu abracei ele assim de uma maneira mais forte e segurei, pô, ele não me soltava mais, ficou uns 5 minutos chorando em pé no quarto. Chorava de soluçar, aí a gente sentou, aí ele, quando ele se acalmou, ele falou assim, rapaz, desde que o meu avô morreu, eu nunca tive um abraço desse. E aí esse cara fez um campeonato ótimo, assim, excelente, e seguiu carreira aí, foi disputar. Teve na Série A, a maior parte do tempo, teve na Série B, mas assim, a vida dele, de um cara que não tinha emprego nem para disputar a Copa Paulista, ele refez a vida com 28 anos, a idade que ele tinha nessa época. Ele conseguiu modificar. Então, assim, o futebol para ele, assim, esse encontro que a gente teve, foi um encontro que modificou a estrutura dele, tanto ele com ele mesmo, de estima e materialmente também. Ele conseguiu dar uma condições de vida para um filho que ele tinha, acho que 2 filhas, um filho e uma filha, não me lembro, para poder estar jogando em alto nível e estar conseguindo ter uma chance a mais na vida. Então, essas coisas que estão nos bastidores, assim, que são as coisas que me interessam, porque você modifica, ajuda a modificar a vida das pessoas. O Tietê, que é um jogador assim mais famoso, posso falar o nome, não vou falar da história toda, mas aconteceu assim uma coisa um pouco parecida com isso, assim, um cara que em 2015 estava pensando em parar de jogar futebol. E aí, em 2016, também naquele ano no Audax, ele deu um salto e não para de crescer. E aí a gente teve a chance, assim, a sorte, o prêmio de reencontrar agora no São Paulo. E acho que nesse nosso reencontro ele deu mais um salto. Assim, ele já estava bem e ele conseguiu produzir de uma maneira tudo por essa coisa, eu acho, da aproximação, assim, que vai além daquela coisa das 4 linhas ali. Aquilo é muito pouco para falar sobre futebol, pelo menos na minha visão, né? Ô, Fernando, deixa eu aproveitar esse gancho seu. Todos os atletas que passam pela sua mão, é praticamente unânime essa opinião aí que você passa a ser um divisor de água na carreira deles. E isso vai desde os mais jovens, como os medalhões aí. Qual que é o segredo disso, Fernando? É essa humanização que você está comentando? Você acha que o grande segredo é esse? Não, seguramente. O jogador gosta, e como jogador, como uma pessoa, as pessoas, os jogadores gostam de quem gosta deles. Né? Então, eles percebem que eu não tenho nenhum pudor em falar disso. Pelo contrário, é uma coisa que eu falo da essência do meu trabalho. Eu gosto muito dos jogadores. Eu gosto, me reconheço neles, porque o jogador que eu fui, ele nunca vai deixar de existir em mim. Então, tem uma chama minha de jogador que ela vai morrer comigo. E eu acho que esse fato de eu ter jogado e de eu ter vivido sob as condições muito parecidas com a maioria dos jogadores, me faz eu ter um acesso mais facilitado. Porque eu quero acessar o jogador, tenho desejo disso. É claro que pode ser ter um ou outro que eu não consiga, assim, mas assim, eu posso dizer assim que eles percebem que é uma coisa genuína e o jogador é um ser bastante inteligente. Ele pode, às vezes, não adquirir cultura, mas inteligência e principalmente sensibilidade. Porque a gente que vem desse meio social mais desfavorável, a gente tem muitas ameaças quando a gente é criança. A gente tem que se virar muito sozinho e é um mundo muito ameaçador. Então, quando você vira jogador, assim, qualquer coisa pode te ameaçar e você não se abre, você não se mostra, né? E se a gente não tiver cuidado com isso, a gente perde os jogadores, porque a confiança para quebrar no jogador é muito fácil. Então, a gente tem que ter uma certa
tem que ser genuíno o negócio. Senão o negócio não funciona. Se não for um negócio de verdade, você pode cometer todos os erros. Mas você não pode cometer erro ali na lealdade, no negócio de ser mentira aquilo que você está se relacionando com os jogadores. É o grande protagonista do jogo de futebol, o jogador. E a parte mais sensível, a parte que precisa ser mais ajudada. E se a gente conseguir ajudar os jogadores, de fato, mas não pode ser discurso, não pode ser teórico, tem uma coisa, o cara não precisa ter cultura nenhuma, o cara precisa ter desejo. Porque quem tem desejo, tem vontade, as coisas vão acontecendo, certamente. Agora, se você não tem desejo genuíno, não adianta a teoria, porque isso é uma coisa que eu acho que no Brasil, isso tem acontecido agora, que a gente acha que formar é estudar, nada contra o estudo, pelo contrário. Mas se não tiver paixão, amor lá dentro para fazer, não vai acessar o jogador. Você não vai conseguir tirar o melhor dele. Ô, Fernando, sua fala me deu até bastante esperança, já que a gente está falando de momento atual e de horizonte, porque a formação, o conceito, fica muito enquanto o ser humano, a pessoa está sendo formada. Na realidade, você acaba de dar exemplos de formação e transformação, né? Certamente uma pessoa de 28 anos, a gente entende que já tem muita coisa dentro dela. Acho que essa sua fala me deu, sinceramente, até bastante esperança. Sim. Eu adorei tudo, queria ficar aqui mais um tempão. Fernando, a gente não pode, acho que, terminar, né? A gente nem queria terminar, mas o Foot Talks foi um projeto criado para a gente realmente bater essa bola com pessoas incríveis, que têm força, que têm voz na cadeia inteira do futebol. E te ouvindo, a certeza de que você exerce um papel hoje de uma experiência vasta, mas eu te convido nessa mensagem final, já que a gente tem essa crença, ou na nossa essência, mudar o futebol para mudar uma sociedade. Então, na sua mensagem final, eu queria você, com toda essa experiência, o impacto que você causa e pode causar, que você deixasse uma mensagem para todos os atores do futebol, desde a parte política até a parte dos gestores, dos estrategistas, que você é um grande, até os atletas, os pais, enfim, para levar a gente para esse futuro. Qual a mensagem final que você deixaria no papel de grande influenciador e transformador do futebol? Sabe, eu ouvi uma frase do Humberto Maturana, que é um biólogo chileno, que estuda muito a complexidade humana. Medina conhece, não sei se você conhece, mas é um grande cara. O cara tem 94 anos, está trabalhando até hoje. Ele fala assim que o futuro de uma nação não são as crianças, são os adultos, porque as crianças estão aprendendo conosco. Então a gente tem que ensinar bem para poder ter uma geração melhor para frente. Então eu acho que o futuro para a gente é um futuro da educação mesmo. E para você educar bem, recentemente eu li alguma coisa de os filósofos pré-socráticos, eu não sei qual deles, se Pitágoras ou se Heráclito, eu não sei, que para adentrar no liceu, que eles criaram na escola da antiguidade, para poder você melhorar a tua cognição, o teu conhecimento, você passava por provas, mas não igual os vestibulares são hoje, de provas que você tem o conhecimento cognitivo. Provas morais para você entrar, se você tinha compaixão, se você tinha coragem, se você era solidário, se tinha um bom senso de amizade, aí você entrava porque as outras coisas você aprenderia. E senão você era reprovado, você não entrava para estudar, para aprender as outras coisas da matemática, ciências da natureza e coisas do tipo. Eu acho que a gente tinha que se preocupar mais nesse processo, quando fala de educação, de educar mesmo as pessoas, para a gente ser mais gentil, para a gente ser mais corajoso, para a gente ser mais honesto. Então, esse é o processo de educação. Não é só botar um monte de gente numa escola de péssima qualidade para sair formado, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, que a gente não vai transformar a sociedade por conta disso. Só. A gente tem que qualificar os nossos professores, valorizar os nossos professores, investir muito nas nossas famílias para que a gente consiga educar bem as nossas crianças, para que ali na frente a gente vai ter uma recompensa. Não é um processo de curtíssimo prazo, mas não precisa ser de curto prazo, porque assim o fazer hoje é mais legal, o caminho é mais legal do que o final do caminho. Então a gente vai arrumar a gente aí para a gente transformar o futebol com essa perspectiva. Esse é o meu desejo, de que a gente consiga
olhar mais para os jogadores, principalmente para os jogadores de futebol, de uma maneira mais acolhedora, mais generosa e mais humana. Se a gente fizer isso, eu acho que a gente consegue melhorar a nossa condição do futebol e depois a gente vai conseguir, pelos tentáculos que o futebol tem, transformar a parte da sociedade que cabe ao futebol.